O herói que desceu do céu. A incrível história de Flávio Molina. Meu nome é Flávio Martins Molina. Nasci no Rio de Janeiro, no dia 15 de setembro de 1956. Era um tempo diferente, o Brasil ainda sonhava com ordem e progresso, enquanto as famílias, como a minha, faziam o possível para sobreviver com dignidade. Minha mãe me teve jovem. Jovem demais. E não demorou muito para que a vida cobrasse dela mais do que ela podia dar. Com menos de 2 anos de idade, eu ainda nem sabia o que era o mundo, mas já estava sendo levado para bem longe da cidade. Deixado no interior, numa região cercada de mato, silêncio e cerração. O nome do lugar era Secretário. Um distrito pequeno, isolado, no alto das montanhas de Petrópolis. Ali, entre as curvas de estrada de terra e o cheiro forte de fogão a lenha, fui entregue aos cuidados dos meus tios. Não lembro do rosto da minha mãe naquele dia. Mas lembro da sensação de vazio, como se um pedaço meu tivesse ficado no portão de ferro velho da rodoviária. Meus tios não eram de muitos sorrisos. Eram duros, simples, criados no batente. Ele, homem de roça, mãos grossas, costas curvadas pelo tempo. Ela, dona de casa quieta, que falava mais com o olhar do que com a boca. Mas nunca me faltou comida. Nunca me faltou teto. E, mesmo sem entender na época, hoje eu sei que não me faltou amor. Meu mundo era um quintal de terra batida, uma pipa feita de jornal e os pés no chão, o tempo todo. Cresci entre as árvores, os riachos e o som das cigarras. Meu primeiro brinquedo foi um pedaço de madeira. Meu primeiro amigo, um cachorro vira-lata chamado Gaspar. A escola era longe. E chegar lá era um ato de resistência, subia morro, atravessava riacho, tomava chuva no lombo e seguia. Tinha dia que eu voltava com o caderno molhado e a roupa toda suja de barro. Mas voltava sorrindo. Porque, no fundo, eu sabia, alguma coisa dentro de mim gritava, você nasceu para mais. Só ainda não sabe o que. Na adolescência, meu destino voltou a mudar. Deixei o interior, a calmaria e os cheiros da terra molhada, e fui viver em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. A cidade me recebeu com buzinas, concreto e pressa. Eu saía da rua de barro para caminhar entre prédios altos, avenidas largas e gente que não olhava nos olhos. Morei na rua Domitila Mariana. Era uma casa simples, mas para mim, parecia um castelo, só por ter janela de vidro. Tudo era novo. Barulhento. Assustador. Mas dentro de mim, alguma coisa crescia. Um desejo de ser alguém. De fazer algo maior. De encontrar força em mim, uma força que ninguém podia tirar. Porque eu já sabia como era não ter escolha. Não ser ouvido. Ser deixado. E foi aí que, sem saber ainda, eu comecei a moldar o homem que eu seria. Um homem forjado no abandono, mas movido por propósito. Um homem que, no futuro, teria coragem de enfrentar o impossível. Não por fama. Mas porque sabia, desde menino, o valor que tem uma vida. No bairro de Botafogo, entre ruas estreitas e ladeiras que parecem escorregar da serra em direção ao mar, eu comecei a descobrir meu corpo. Não o corpo de aparência, não o corpo de vaidade. Mas o corpo como instrumento. Como arma. Como abrigo. Era um tempo em que os mais frágeis se calavam ou apanhavam. E eu, já tinha passado por silêncio demais na infância. Foi num fim de tarde comum, quando eu voltava da escola, que vi um grupo de garotos treinando num salão improvisado no fundo de uma igreja. Ali dentro, as vozes eram firmes. Os movimentos, ritmados. E os olhos, atentos, ferozes, concentrados. Era judô. Era disciplina em forma de queda. Era respeito misturado com suor. Fiquei na porta, só olhando. E no dia seguinte, voltei. E no outro também. Até que me deixaram entrar. E tudo começou. Do judô, fui levado ao karatê. Do karatê, para a capoeira. Foi na roda de capoeira, ali na ladeira dos Tabajaras, que meu espírito se acendeu de vez. Eu tinha corpo leve, olhos rápidos e raiva. Mas era uma raiva contida.
Não de ódio, mas de urgência. Urgência de me provar. Urgência de pertencer. Treinei com nomes que, mais tarde, virariam lenda. Fui discípulo direto de Sinhozinho, mestre que levava a capoeira como arte e resistência. Ali, aprendi que a luta não era contra o outro. Era contra mim mesmo. Me tornei contramestre com menos de 20 anos. Já ensinava. Já formava outros. Mas ainda faltava alguma coisa. Foi então que um amigo, que todos chamavam de Pelé, me levou para conhecer um mestre coreano. Um homem de postura impecável, fala pausada e olhar que atravessava a alma. Mestre Vo Jai Lee. A academia era simples, mas sagrada. Ali, entre gritos de Kiai e sons de impacto seco, conheci o Taekwondo. E com ele, um novo mundo se abriu. Chutes altos, movimentos circulares, controle absoluto do centro do corpo. Era como dançar com furacões. Treinei como nunca antes. Treinei de madrugada. Treinei machucado. Treinei chorando, escondido nos vestiários, quando achava que não era bom o bastante. Mas voltei no dia seguinte. Sempre. Em 1977, conquistei a faixa preta. E naquele momento, ali diante do mestre e dos colegas, com o peito suado e os punhos firmes, eu entendi. Aquele menino do interior, abandonado cedo, criado por tios duros, sem explicação nem afeto de sobra, tinha vencido o primeiro grande combate. O combate contra a dúvida. E dali em diante, eu nunca mais seria o mesmo. Os anos seguintes foram marcados por suor, conquista e superação. O tatame virou meu lar. A luta, minha linguagem. E cada faixa vencida, cada troféu erguido, cada hematoma, eram cicatrizes de um homem que não fugia da dor. Entre 1976 e 1982, permaneci invicto em todas as competições. Não foram 5 ou 10 vitórias. Foram mais de 50 lutas. E nenhuma derrota. Fui tricampeão brasileiro de Taekwondo. Pentacampeão carioca. Bicampeão interestadual. Campeão interclubes. Na época, a revista Du, principal publicação especializada do país, me nomeou o melhor lutador de Taekwondo do Brasil. Mas títulos não me subiam à cabeça. Meu maior adversário continuava sendo o espelho. E eu treinava como se ainda estivesse tentando provar algo a alguém. Talvez a mim mesmo. Em 1980, realizei o sonho que parecia distante demais para qualquer lutador da minha geração. Fui para a Coreia do Sul, a terra sagrada do Taekwondo. 2 meses de treino com os grandes mestres, os fundadores da técnica. E ali, entre montanhas e templos, entendi que a luta não era sobre vencer. Era sobre se transformar. Voltei ao Brasil mais maduro, mais técnico. E com uma sede nova, compartilhar. Mas o Taekwondo, sozinho, já não me bastava. Comecei a mergulhar em outras artes. Conheci o Muay Thai, com seus cotovelos cortantes e joelhadas cruas. Treinei com os melhores. Me graduei faixa preta. E me tornei um dos pioneiros da modalidade no Rio de Janeiro. Fui organizador dos primeiros eventos oficiais de Muay Thai no Brasil. Rio versus Curitiba, Rio versus São Paulo. Campeonatos estaduais que atraíam multidões e olhares desconfiados da velha guarda. Ali, fiz história. Formei nomes que mudariam o mundo da luta. Eugênio Tadeu. Marco Ruas. Homens que levaram o Brasil para dentro do Vale Tudo Mundial. A minha academia não era só um dojo. Era uma escola de caráter. Ali se apanhava. Mas também se aprendia a levantar. Ali se sangrava. Mas se aprendia que ninguém cai sem chance de levantar melhor. Com o tempo, deixei de ser apenas lutador. Virei referência. Instrutor. Mentor. Espelho. Mas, dentro de mim, a inquietação seguia pulsando. Porque o combate no tatame me preparava para algo maior. Para um tipo de luta onde o oponente não era um adversário. Era a morte. E ela
Estava esperando por mim, nas praias, nos helicópteros, nos precipícios. Era hora de enfrentar um novo campo de batalha. A luta me ensinou a cair e levantar. Mas a vida me ensinou a correr quando alguém gritava por socorro. Em 1978, deixei o kimono de lado por algumas horas e me vesti de vermelho. Tornei-me guarda-vidas do posto 5, em Copacabana. Foi ali, entre o Mar Bravo e as correntes traiçoeiras, que descobri uma nova forma de lutar. A briga agora era contra o tempo. Contra o afogamento. Contra a estatística. Contra a morte iminente. E eu, nunca mais fui o mesmo. A cada apito, a cada grito de desespero vindo das ondas, meu corpo respondia com precisão. Mergulhava sem pensar, nadava com raiva, puxava corpos exaustos de volta para a vida. E cada vida salva era como vencer mais uma luta no tatame da existência. Mas o mar era só o início. Em 1985, entrei oficialmente na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Fiz o curso de detetive. Fui direto para o setor de recursos especiais, em Benfica. Mas foi na Coordenadoria de Operações Aéreas, a CGOA, que encontrei meu verdadeiro chamado. Ali, o helicóptero era meu ringue. E o céu, meu novo tatame. Aprendi tudo. E mais um pouco. Fiz cursos nos Estados Unidos, Israel, França. Treinamento com SWAT, unidades táticas, combate urbano, salvamento em altura, em água, em selva, em favelas, em zonas de guerra. Aprendi a desmontar bombas. Aprendi a pilotar resgates. Aprendi a controlar o medo, não eliminá-lo, mas usá-lo como guia. Me tornei operador e instrutor dos principais protocolos de salvamento do país. Entre 1985 e 1998, foram mais de 1.500 pessoas resgatadas por mim. Gente presa em penhasco. Turistas perdidos em trilhas. Vítimas de enchentes. Crianças sequestradas. Velhos encurralados por incêndio. Homens. Mulheres. Crianças. Estrangeiros. Pobres. Ricos. A morte não escolhia classe. E eu, também não. Com o tempo, desenvolvi uma técnica que me transformaria em lenda. O rapel invertido. Uma descida de cabeça, pendurado por uma corda, controlando tudo apenas com os pés, as mãos e a coragem. Pela primeira vez no Brasil, alguém ousava enfrentar o abismo de frente. Literalmente. E assim ficou conhecido o meu nome. Flávio Molina. O homem que voava para salvar. O policial que não esperava reforço. O lutador que enfrentava o impossível, com um cabo na cintura e fé no coração. Muitos me perguntavam: "Você não tem medo?" Eu respondia: "Tenho sim. Mas meu medo nunca foi cair. Meu medo sempre foi não chegar a tempo." O rádio da base tocou antes mesmo das 8 da manhã. A voz do operador vinha trêmula, apressada. "Tem diplomata russo perdido na serra, senhor. E não tá sozinho." As informações eram fragmentadas, mas o cenário se desenhava rápido. O vice-cônsul da Rússia no Brasil e as duas filhas do cônsul-geral haviam saído para uma caminhada ecológica, guiados apenas por um folheto turístico mal impresso, e nunca voltaram. Tinham desaparecido no meio do mato, sem bússola, sem lanterna, sem abrigo. A previsão era de chuva. O sol já não aparecia, e a temperatura caía aos poucos na mata úmida da região serrana do Rio. Não havia tempo. Cada hora ali dentro sem resgate significava risco de hipotermia, desidratação, desespero. Enquanto a equipe tentava contato com a embaixada, mobilizava socorristas e estudava o relevo. Flávio já estava no pátio. Sozinho, em silêncio, ajustava o colete de segurança. Apertava as cintas da bota. Conferia o mosquetão. Passava o dedo sobre a corda como quem reza. Sabia que tipo de missão era aquela. Sabia que um passo em falso, um cálculo errado, ou uma rajada de vento mais forte, e ele não voltava. Mas também sabia de outra coisa. Ninguém ali estava mais preparado do que ele. O helicóptero alçou o voo,
cortando as nuvens como faca. Lá de cima, a cidade desaparecia. E a selva crescia. Era como olhar o pulmão da terra. Vivo. Escuro. Misterioso. Demoraram mais de 1 hora para localizar o grupo. Os 3 estavam juntos, sentados sobre uma pedra, molhados, assustados, abraçados uns aos outros como quem já se despedia da vida. O piloto perguntou no rádio: "Vai arriscar essa descida?" E Flávio respondeu o que sempre respondia: "Eu desço. Sempre desço." Fixou a corda. Testou o peso. E se lançou. O vento fazia girar em câmera lenta. A mata se agitava embaixo. Galhos cortavam o ar. A ponta da corda balançava. Descida tensa. Solo instável. Área apertada. Mas ele aterrissou como sempre, com os 2 pés firmes e o olhar calmo. Conferiu os 3. Estavam conscientes, mas desidratados. Um deles com sinais de torção no tornozelo. Não hesitou. 1 a 1, prendeu os arnês, sinalizou pro helicóptero e os levou pro céu. Como anjos na contramão. 3 viagens. 3 vidas. E quando voltou da última, com as mãos cortadas e o corpo suado, tirou o capacete, olhou pro horizonte e disse baixinho, quase só para si: "Mais 3 que a morte perdeu." A base o recebeu com palmas discretas. Ele não gostava de aplausos. Nunca fez nada por glória. Mas naquela tarde, o telefone da base tocou de novo. Dessa vez, era a Globo. Queriam gravar uma reportagem sobre profissionais que arriscam a vida para salvar desconhecidos. Chamava-se Profissão Perigo. Queriam que ele demonstrasse como era feito o rapel invertido, aquele movimento ousado, criado por ele, onde o corpo desce de cabeça pro chão, enfrentando o abismo com os olhos abertos. Ele aceitou. A missão seguinte seria uma simulação. Mas o perigo, esse, nunca simula. Eu acordei cedo naquele dia. 19 de fevereiro de 1998. O céu estava claro, e o vento calmo, daquele tipo que sopra leve nas folhas, como se o mundo estivesse em paz. Era para ser só mais uma demonstração. Uma gravação pro Globo Repórter. Queriam mostrar como a gente fazia os salvamentos pelo alto. Como era o rapel invertido, aquele mesmo que eu aprimorei, descendo de cabeça, com o mundo virado e o coração firme. Eu aceitei. Não por vaidade. Mas porque eu sempre acreditei que mostrar o que a gente faz podia inspirar alguém. Um jovem. Um futuro socorrista. Um menino que, como eu um dia fui, sentia que podia ser mais. A equipe de filmagem já estava lá. Câmeras posicionadas. Microfones. Tudo pronto. O prédio tinha 16 andares. Não era o mais alto que já desci. Nem o mais perigoso. Revisei meu equipamento como sempre fazia. Apertei o arnês. Passei a corda. Chequei o freio. Respirei fundo. Me posicionei na borda. E olhei para baixo. Lá no fundo, as pessoas pareciam formigas. Mas eu já tinha visto isso tantas vezes, e nunca senti medo. Porque não era para ter medo. Era só uma descida. Uma simulação. Eu me joguei. De cabeça. Como sempre. Mas naquele momento, a dor veio. Senti a pele da minha mão queimar. Foi como se o fogo da corda tivesse entrado direto no meu osso. Minha mão falhou. O freio não respondeu. E o tempo desacelerou. Vi o mundo girar ao meu redor. Ouvi o vento no ouvido. Senti o peso do meu corpo solto no ar. E aí? Só o impacto. 40 metros. 16 andares. Nada. Silêncio. Paz. Não foi como nas outras vezes. Não houve segunda chance. Naquele dia, eu não consegui me salvar. Mas, se você tá ouvindo essa história agora, entenda uma coisa. Eu não caí à toa. Caí fazendo o que amava.
Caí mostrando que existe coragem no mundo. Caí depois de salvar mais de 1.500 vidas. E se você olhar para o céu um dia e ouvir o som de um helicóptero passando? Lembra de mim. Lembra que existiu um homem que nunca teve medo de descer. Eu sei. Você deve estar se perguntando o que ficou depois da minha queda. O que sobra de um homem depois que o corpo falha? Depois que o silêncio toma o lugar do rádio? Depois que os olhos se fecham e a corda se solta? Sobra mais do que você imagina. Sobra cada vida que eu salvei. Sobra o choro de uma mãe que reencontrou o filho. O olhar de uma criança puxada das ondas. O aperto de mão de um senhor que quase se foi, mas não foi. Sobra a técnica que eu criei, o rapel invertido. Hoje usada por gente no Brasil inteiro, por policiais, bombeiros, heróis que nunca vão saber meu nome, mas vão descer como eu desci. Sobra o conhecimento que deixei nos cursos, nos treinamentos, nas horas que passei ensinando os mais jovens a dominar o medo sem perder a compaixão. Sobra meu nome em placas, salas, quadros e medalhas. Mas eu te digo, isso é só detalhe. O que eu deixei mesmo foi um exemplo. Eu não era super-herói. Eu sangrava. Eu cansava. Eu também tive medo. Mas nunca deixei o medo me impedir de agir. Por que coragem? Não é ausência de medo. Coragem é quando você olha para o abismo e vai mesmo assim. E agora, mesmo que eu não esteja mais aqui, a cada vez que alguém escolhe ajudar em vez de passar direto, a cada vez que alguém decide treinar, servir, proteger, uma parte de mim vive de novo. Eu fui Flávio Molina. Policial. Lutador. Socorrista. Filho do Brasil. E mesmo que meu corpo tenha caído, minha missão continua de pé. Essa não é apenas uma história sobre coragem. É uma história sobre entrega. Sobre um homem que jamais virou as costas para o perigo, porque sabia que atrás do perigo, quase sempre, existe alguém esperando por socorro. Flávio Molina não buscava fama. Não buscava aplausos. Ele buscava vidas. Enquanto muitos filmavam de longe, ele se lançava. Enquanto outros hesitavam, ele já estava no ar. Enquanto a maioria pensava em como não morrer, ele pensava em como salvar. Num país que tantas vezes esquece seus verdadeiros heróis, o nome de Flávio não pode, e não deve, ser apagado. Hoje, ele não está mais entre nós, mas permanece vivo na memória de cada um que viveu graças a ele. Permanece vivo nos protocolos que ensinou, nas técnicas que desenvolveu, nas gerações que treinou, nos gestos de bravura que ele semeou com o próprio sangue. Esse vídeo é uma singela homenagem do canal Lendas da Vida a esse homem que desceu dos céus, não como anjo, mas como soldado, e nos ensinou que a salvação pode vir de mãos humanas. E se você chegou até aqui, ouvindo essa história, leve com você a lição mais valiosa que ele deixou. A vida vale mais quando é vivida em favor do outro. Que o exemplo de Flávio Molina inspire, guie e jamais seja esquecido. Porque enquanto houver alguém lembrando, nenhuma queda é em vão. Se essa história tocou o seu coração e você se sentiu compreendido ou viu alguém que você conhece aqui, não esquece de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir esse tipo de relato. E se você quiser acompanhar mais histórias reais como essa, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, cada voz importa. Cada história tem valor. E você nunca vai estar sozinho. Obrigado por ouvir até o fim. A gente se encontra no próximo vídeo.